Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vim comentar com vocês o resultado do GA no primeiro semestre de 2021. Nos vídeos anteriores eu comentei sobre a ORC profissional, fiz uma postagem sobre o Cyber e agora eu vou comentar sobre o GA. O GA cresceu muito nesse semestre, né? Ele continua nessa toada de crescimento, ele cresce muito acima dos demais seguros de responsabilidade, né? Com exceção do Cyber, que o percentual é muito alto, mas o número absoluto do produto é pequeno ainda. Então, quando você é menor, é muito mais fácil você crescer 100, 200% do que crescer 10%, né? Então, quando a gente pega um mercado que já está grande, está desenvolvido, crescer mais de 40% é um número bem relevante, né? Principalmente quando a gente compara com RC geral, com RC profissional, que são atividades ali, produtos que têm mais ou menos o mesmo tempo aí de maturidade, principalmente o RC profissional, né? O RC geral mais antigo e o RC profissional seria contemporâneo ao JNO. E o JNO sempre foi ali crescendo junto com o RC profissional, sempre um pouco a mais em termos de volume de prêmio, mas agora despontou assim e ele está bem maior. Mas antes de falar sobre os números, caso você ainda não seja inscrito no canal, então aproveita, a hora é agora, clique em se inscrever no canal e se inscreva, porque aí você vai receber as notificações de todos os vídeos que forem postados. E se você gostar dessa análise, estiver curtindo a análise do mercado, já deixa o seu like, porque aí o YouTube distribui esse conteúdo para outros colegas, né? E você me ajuda na divulgação desse vídeo. É só você curtir, olha que simples. Então vamos lá. Vamos aos números. O ano passado, para a gente poder fazer uma comparação, então eu comparei primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, né? Dá para fechar um ano inteiro com um semestre. Então, comparando o mesmo período, o ano passado o mercado de JNO era de 395 milhões de reais no primeiro semestre. Esse ano subiu para 582 milhões, mais de meio bilhão no primeiro semestre, 47% de crescimento. Gente, é um crescimento enorme, tendo em vista que a gente estava num ano de crise, né? Ainda estamos se recuperando economicamente, tendo em vista que o mercado de seguros não cresceu nem 20%, que o mercado de RC profissional também não cresceu nem 20%, e o JNO continua aí nessa tendência de crescimento de 47%. O ano passado, o ano inteiro fechou em quase 1 bilhão de reais, né? Se não me engano, foi 980 milhões, alguma coisa assim. Nesse primeiro semestre, e o segundo semestre ele é mais forte, ele tem um volume maior de prêmio do que o primeiro semestre, historicamente. Veja que a gente já passou de meio bilhão no primeiro semestre, então provavelmente esse ano o DNO vai passar fácil de 1 bilhão de reais de prêmio emitido no mercado. Então, olha isso, gente. Ele vai passar provavelmente o produto de RC geral, que em termos de volume de prêmio era maior, provavelmente esse ano o JNO vai ultrapassar aí o RC geral, né? Bom, fazendo essa análise, e aí, Tabata, como que eu entro nesse mercado? É um mercado muito exclusivo, muito fechado? Quais são as seguradoras que trabalham com esse produto? Né? Como que eu faço? Quem eu procuro? Enfim. Vamos à análise das seguradoras, tá? Em termos de posição de market share, não teve grandes mudanças, exceto pela Tokio Marine. A Tokio, ano passado, tinha mais ou menos 30 milhões de prêmio, né, nesse período, no primeiro semestre, e ela saltou para 117 milhões, 117 milhões em volume de prêmio. Então, agora ela é a segunda colocada, ela era a quarta o ano passado, agora ela passou a ser segunda colocada, porque ela teve esse crescimento de quase 4 vezes. Em primeiro lugar, se mantém a Chubb, que também cresceu a carteira, né? Está com 129 milhões de reais. Em segundo lugar, a Tóquio. Em terceiro, a Zurich, que também passou de 100 milhões esse ano, no primeiro semestre. A IG com 80 milhões. E aí, quando a gente vai para a Argo, já cai para 32 milhões. Então, o que a gente pode perceber é que tem uma grande concentração de mercado nas 4 maiores seguradoras, tá? Vamos abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês um gráfico que tem o market share, para vocês verem como realmente é um produto concentrado, né? Veja que a Chubb, ela tem 22% do mercado, essa na pizza aqui, ela está representada pela cor azul. A Tóquio tem 20%, é a laranjinha. A Zurich tem 18%, a IG tem 14%,
e a Argo, que é a quinta colocada, já cai para 6%, seguida pela Fator, que tem 4%. Então, se a gente somar Chubb, Tóquio, Zurich e AEG, aqui dá 42, 50, 60, mais a Argo, 74%. Então, as 5 maiores seguradoras em market share detêm 74% do mercado de D&O. O que isso quer dizer? Que existe uma concentração de prêmio na mão delas, só que provavelmente essas companhias elas têm grandes contas de D&O, né? As grandes multinacionais, empresas públicas, porque o prêmio de uma empresa pública é altíssimo, né? Chega a casa de 2 dígitos aí de milhões, 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões, tem prêmios de 2 milhões, 3 milhões, que são as empresas que contratam por meio de licitação, e como elas têm um risco bem maior, né, contra os gestores, deles serem processados, porque tem também a questão do risco político e tudo mais, elas pagam um prêmio bem maior. Então, eu acredito até que esse crescimento da Tóquio, né, de quase 4 vezes, ela deve ter provavelmente ganhado algumas licitações, né? Porque realmente foi uma coisa assim muito, 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 muito grande. É difícil você, apólice por apólice de middle market, né? Daquelas empresas tradicionais, você conseguir crescer tão rápido e num volume tão alto de prêmio. Então, eu chuto aí, eu arrisco dizer que ela provavelmente deve ter ganhado alguma licitação ou algumas contas de empresas maiores, tá? E aqui o que eu chamo a atenção de vocês? Veja que, vamos pensar assim, até da Argo para baixo, olha quantas seguradoras nós temos nesse mercado que querem ganhar mercado no D&O, que praticamente todas cresceram. As únicas que não cresceram foram as seguradoras que estão com o número em vermelhinho, né? Que no caso foi a Fator, que caiu de 26 para 22 milhões. A AXA XL, que o ano passado era chamada só de XL, caiu de 9 para 5,8 milhões. E o Banco Safra, que caiu de 1 milhão e pouquinho para 995 mil. Ainda assim, não foi, nossa, né? Uma grande perda. Mas, no geral, todas as seguradoras cresceram em volume de prêmio. Todas. A Swiss Re cresceu bastante, a Austral, a Star, enfim, todas cresceram em volume de prêmio, tá? Então, todas elas estão interessadas no seguro D&O, porque elas já perceberam que é um seguro rentável, mesmo ele crescendo ano após ano, a sinistralidade está controlada. Ano passado a sinistralidade estava até um pouquinho mais alta que o comum, mas esse ano já está ali no patamar aceitável, né? É uma carteira que dá lucro para a seguradora, é uma carteira também que é interessante para a seguradora ter como entrada, porque você tem ali o contato direto com os executivos. Então, é uma carteira que as seguradoras querem desenvolver. E essas seguradoras aqui, que são menores no D&O e que às vezes são enormes em outros produtos, né, como, por exemplo, a Porto, a Unimed, que é muito grande na RC profissional, a Swiss Re, enfim, várias aqui, a Liberty, né? Elas querem ganhar cada vez mais mercado no D&O, então são seguradoras que provavelmente você vai ter talvez uma atenção maior quando você for comercializar um D&O de middle market, porque aqui 10 mil reais de prêmio para essas seguradoras faz muita diferença. Enquanto que você pegar provavelmente a Chubb, 10 mil reais para ela de prêmio não é tão relevante, né? Porque olha o tamanho da seguradora, ela tem 129 milhões só no primeiro semestre, né? Então, provavelmente ela vai fechar o ano aí com 250 milhões de mercado, 200 milhões, então vai ser, né, bem parrudo. Então, aqui eu daria essa dica para os corretores que têm clientes middle market, né, que é a realidade da maioria dos corretores. O que é um cliente middle market? Não é empresa, instituição financeira, não é de capital aberto, né, não tem ações negociadas em bolsa, fatura lá seus 60 milhões por ano, 100 milhões por ano, até 10 milhões por ano, enfim, e que precisam também do seguro D&O, e que o volume de prêmio delas ali, você vai vender uma pólice de 10 milhões, por exemplo, o prêmio vai ser em torno de 15, 20 mil reais. Para essas seguradoras aí, eu diria que da Argo para baixo, elas têm muito interesse nesse perfil de cliente, porque é assim que elas vão crescer, naquela famosa história de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então,
Olha quantas seguradoras vocês têm de opção para comercializar o seguro D&O. E até falando em comercializar o seguro D&O, que é uma baita oportunidade de mercado, e por que ela é uma baita oportunidade de mercado? Porque para você, corretor de seguros, que já tem empresas na sua carteira, seja na área de risco de engenharia, de RC, de empresarial, de transporte, de garantia, enfim, se você tem clientes corporativos e essas empresas faturam a partir de R$ 1 milhão por ano, elas já são elegíveis para contratar um seguro D&O para os gestores delas, para os diretores delas. Então, corretor, se você tem clientes que faturam mais de R$ 1 milhão por ano, o seguro D&O é para você trabalhar assim. Você deve trabalhar com seguro D&O. Não é uma escolha, Tabata, mas eu prefiro ficar aqui na minha carteira de transporte, na minha carteira de risco de engenharia, na minha carteira empresarial. Não faça isso. Não fique só nas carteiras. Saia da sua zona de conforto. Por quê? O D&O, como eu falei, é o seguro que protege os gestores, os administradores, os diretores. Então, o corretor que abordar esses gestores e falar do risco que eles têm e da importância deles terem uma pólice de D&O e que a taxa é super baixa comparada, né, à proteção que esse seguro oferece, eles vão ficar super gratos com esse corretor e há grandes chances dele falar assim: você não quer ver minha carteira de transporte também, de saúde, de vida, de previdência? Porque ele viu que aquele corretor não é mais um vendedor de apólice, de seguros, ele é realmente um consultor de risco. Eu falo isso por experiência própria dos meus alunos, que quando entram num cliente por meio do D&O, acabam assumindo outras carteiras, porque o cliente identifica essa especialização em gestão de risco. Então, se você não vender D&O para o seu cliente, um dia alguém vai vender e corre o risco de você perder as carteiras que você já tem hoje. Então, por isso que é muito importante você blindar o seu relacionamento, você vai estreitar a confiança, ele vai passar a confiar mais em você, você vai estreitar esse relacionamento, vai fortalecer e vai blindar para que nenhum concorrente chegue no seu cliente que hoje lá está quietinho na sua carteira de saúde, na sua carteira de transporte, na sua carteira de property, né? Então você vai vender também o D&O. E também nada mal, né? Vamos pensar aí que a comissão média de uma empresa de middle marketing é R$ 2.000, né? Você vendendo uma pólice de 15 milhões, mais ou menos. Então, você vai ganhar uma comissão de R$ 2.000. Então, é razoável. Você ganha R$ 2.000 e ainda você blinda o seu cliente, fortalece o relacionamento com ele. Isso tudo é muito bom. Aí você pode estar pensando, Tabata, mas eu nem sei por onde começar a vender o seguro de D&O. Calma. Pensando nisso, eu vou fazer no começo de outubro, na primeira semana de outubro, uma maratona do seguro D&O, um intensivão, um curso intensivo, numa segunda, terça e quarta-feira. Vou até compartilhar aqui com você tudo que eu vou te ensinar para você aprender a vender o D&O para os clientes que você já tem. Você não precisa prospectar novos clientes. Você vai poder vender para os clientes que você já tem o seguro D&O, quer dizer, já tem outros seguros, né? Outros produtos. Então, na primeira aula, eu vou te explicar como começar. Por que investir no D&O? O que é o seguro D&O? Quem é segurado? Quem pode ser terceiro? Com quais seguradoras você pode contratar? E para quem vender, como realizar, como identificar aí as oportunidades dentro da sua carteira e blindar a sua carteira. Na aula 2, eu vou te explicar como funciona, quais são os riscos dos gestores, quais são as principais coberturas, quando vem aquela proposta lá com inúmeras coberturas, né? O que eu avalio, o que eu vejo, né? Eu vou te explicar tudo isso. E vou te explicar também quais são as exclusões que você deve ficar lá de olho, ó, para não ter problema na hora do sinistro. E na última aula, o mais importante, a cereja do bolo, como vender, né? Eu vou te explicar como que você faz a abordagem quando você vai falar com o sócio, com o dono da empresa, como que é essa abordagem quando você fala com o diretor, com o gestor, porque é diferente, tá? Os apelos de venda são diferentes, e você vai ver nessa aula que, assim, com essa dica que eu vou te dar, você vai vender, você vai ficar surpreso. Não é que funciona mesmo? Depois você vai me dar o feedback que você vendeu. Vou te falar qual o limite de contratar, que isso é uma dúvida muito comum. Contrato 1 milhão, contrato 5, contrato 10. Quais são os limites que eu devo contratar? Qual é a média de comissão para esses limites? E como fazer o pós-venda.
Então, você vai aprender do início ao fim tudo que você precisa saber em 3 dias para vender o seguro J&O. Mas, Tabata, quanto que é esse curso? É muito caro? Será que eu vou ter condições de fazer? Porque agora eu estou focado nisso, estou focado naquilo, investi nisso. Nada, nada. É de graça, meu filho. Você só precisa estar lá ao vivo às 8h30 da noite. Você vai se inscrever, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai se inscrever para participar da maratona do J&O e aí você esteja lá ao vivo às 8h30 da noite, nas datas combinadas, porque não vai ficar gravado. Então, ó, tô te dando de bandeja essa blindagem para você blindar os seus clientes, fortalecer o relacionamento comercial e ainda ganhar uma comissão extra, gente, com mais uma pólice. Mais fácil que isso, só 2 disso. Então, te vejo na semana da maratona J&O.